Olá pessoal, aqui é Kleber Galúcio, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinet, e nós estamos numa oportunidade de uma Screen Cam que nós vamos falar agora sobre a estrutura de um site em HTML, ok? Nós podemos observar que com relação à base do que nós temos com a estrutura, nós temos essa base na aula anterior, na Screen Cam anterior. Então, nessa Screen Cam, vamos estruturar a base do site, né? Elementos que compõem o site. Então, logo de cara, eu vou criar uma div é uma caixa de um container que vai guardar as informações desse nosso site. Eu vou chamar essa div de wrapper, ok? Fechando aqui o wrapper e fechando também a div. Dentro dessa div, eu vou inserir tags que vão estruturar o site com itens, como exemplo aqui eu tenho a opção do header. Então, header vai fazer o topo do nosso site, ok? Ainda continuando, nós temos aqui a tag nav, a tag de navegação, onde todos os links que estão nessa div acabam tendo uma grande relevância aos buscadores, como o Google. Aqui, eu vou agora criar uma tag chamada section, que vai guardar a estrutura do site. Bom, vai guardar as informações, vai guardar, no caso aqui, mais importante para a gente, o conteúdo do site, tá bom? Aqui eu vou guardar um espaço para a tag footer, que vai guardar informações de autoria do site, ok? Então isso vai fazer com que a gente tenha uma estrutura bem interessante já para ser montada para o site, tá bom? Apenas complementando essa ideia, nós podemos ter dentro da div header uma opção para dar espaço à opção div de logo, já para colocar a marca da nossa empresa. Bom, ok. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, beleza? Deletei. No nav eu vou respeitar aqui o espaço para as próximas aulas. E no caso do section, eu já vou inserir na parte interna do section novas tags, também voltadas ao HTML5, como por exemplo o aside, ok, que pode estruturar de repente um menu para o nosso site. E nós podemos ter também o article, que é uma opção também para colocar conteúdo do site. Tá bom? Então, nesse momento, eu tenho o meu site já todinho estruturado com essas tags, ok? Agora, nós podemos começar a inserir conteúdo no nosso site nessas tags, tá? Só para a gente criar uma certa referência, tá? Eu vou montar aqui uma estrutura onde nós teremos aqui informações de um CSS. Por enquanto, eu vou criar o CSS inline, justamente para mostrar para vocês o que cada opção de CSS vai fazer daqui para frente. Como, por exemplo, aqui eu já vou colocar um style, tá? Que é um atributo para estilo, indicando que eu vou usar uma largura de 940 px, vou botar aqui ponto e vírgula, e vou usar um padding de 10 px, ok? Isso apenas para estruturar, no caso ali, o wrapper, que é o envelope, que é o que envolve o nosso site. Então eu vou aqui no header, já vou inserir também o style, apenas para a gente ter informações de, eu vou botar aqui largura
de 940 px, ponto e vírgula. Vou botar aqui uma altura, tá? Uma altura de 120 px. E vou colocar um background color de tralha 33, ok? Como ponto de referência para a gente começar a estruturar o nosso site, eu já vou salvar para ver como ficou isso no navegador. Eu já vou testar aqui no Google Chrome. Olha como é que está. Nesse momento a gente só tem o header. E a gente pode observar que o nosso site não está centralizado. Então, para centralizar, eu já vou inserir uma informação de margem alto. Ok? Isso tudo só para a gente poder já criar, no caso aqui, a nossa estrutura. E quando eu for testar no navegador, beleza, testando no navegador, ele já está basicamente centralizado. Bom? Outra coisa que a gente pode observar é que, no caso, com relação ao nave vai ser a área de navegação. Então, eu vou criar aqui style igual, entre aspas, eu vou colocar a mesma largura, né? Width 2.940 px, ponto e vírgula com uma altura de 40 px, ponto e vírgula com background color de tralha F60 e pronto. Eu vou só aplicar um margin que vai ter o tamanho de 0, espaço 0, espaço 10 px. Isso é só para a gente colocar um espacinho para baixo dessa navegação para não ficar misturada, para essa navegação justamente não ficar misturada com a parte do conteúdo, né? E aqui, já salvando, já vou ver aqui através do navegador como é que ficou. Opa, já temos ali uma área para que eu possa colocar de repente essa navegação. O ideal seria que ela tivesse links, tá bom? Bom, continuando aqui, eu já vou colocar aqui no section, ó, colocar um style, vou botar aqui uma largura também de 940 px, ponto e vírgula. Essa eu não vou colocar a altura, eu acho que só 940 já atende no meu caso aqui, bom? Só para limitar aonde eu vou colocar aqui uma largura. Opa, peraí que eu tenho que digitar style primeiro. Style, entre aspas, vou colocar aqui uma largura de 220 px. Depois dei uma conferida nessa medida em 960.gs. Vou botar aqui a altura. Eu vou colocar uma altura só para a gente poder ter uma referência, né? Um aspecto de referência, mais nada. Eu vou botar aqui 500 px. Essa referência é só para demonstração mesmo. E aqui, depois eu posso retirar, porque eu quero que a altura do asite seja voltado no caso, ao conteúdo, tá bom? E vou colocar aqui um float, a gente vai explicar melhor o que é o float mais adiante. Vou botar um float de left, tá? Apontando para a esquerda. Da mesma forma, eu quero uma linha, eu vou copiar essa linha aqui, né? Ctrl C, vou jogar
essa mesma linha no article, só que aqui no caso, acompanhando a grade de 960.js, como eu já havia explicado, vou colocar aqui um espaço para write. Beleza. Salvando, testando no navegador. Vamos ver como é que fica. Olha só, já temos um site. Já estamos estruturando nosso site. Vou fazer um footer com a mesma cor do topo, só para a gente poder ter uma referência e concluir a nossa screen cam. Então, eu já vou colocar aqui. Beleza. Vou botar aqui, eu estou colando mesmo. 940. Deixar a altura de 500 mesmo, né? Com background que vai ser um 333. Esse não tem float. Então a gente já pode deixar aqui separadinho. Ok. Salvar. E já vamos testar. Para que a gente já saiba. Opa! Ih, ficou aqui por trás, né, Kleber? Por que ficou por trás? Porque na verdade, quando a gente tem um footer e coisas flutuando, nós precisamos limpar. Então nós vamos colocar um clear both. Clear both. Apenas para deixar uma coisa um pouco mais organizada, aqui no article eu vou colocar um margin, tá? 0, espaço 0, espaço 10, px. Só para ganhar um espacinho, né, para o site respirar. Salvando e vou vir aqui no navegador como é que estamos. Agora sim, olha lá como é que ficou bem organizadinho o nosso site, tá bom? Então, gente, é assim que a gente começa a estrutura de um site. É algo bem simples, só que precisa ser praticado, tá? Qualquer coisa que você pratique bastante com relação ao mundo da informática vai ser bem aproveitado futuramente. Então, gente, comecem a praticar bastante. Só pegar, começa aí, pode ser com bloco de notas, Taxi Wrangler, no Mac ou Dreamweaver e comecem a brincar com a estrutura do site, tá bom? Gente, até a próxima!